Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, o país tomou nota do compromisso do Primeiro-Ministro perante o Parlamento e cito: até haver resultados da auditoria, não haverá qualquer reforço do empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução. Hoje, o Ministro das Finanças explicou que esse compromisso do Primeiro-Ministro era impensável e irresponsável. Acrescentou mais. Disse que era destinado a disputar 10 segundos de telejornal, um slogan de ocasião, e disse ainda que há quem teima em não aprender, e disse que não havia qualquer margem para dúvida de que os 850 milhões tinham que ser pagos. Não havia mesmo margem para dúvida. O compromisso do Primeiro-Ministro era público, era explícito e foi violado. Portanto, das duas uma. Ou estamos a assistir a uma remodelação em direto e o Ministro das Finanças sairá do Governo porque considera que o seu Primeiro-Ministro é irresponsável, ou então já assistimos a uma remodelação e o Ministro das Finanças passou a dirigir o Governo. O que o Governo não nos pode dizer é que se compromete a não pagar sem auditoria e que paga sem auditoria. Ou que a auditoria é indispensável, mas não é necessária. O rigor é imprescindível nesta matéria porque Portugal sabe bem que sempre que o antigo BES entra por uma porta, saem pela janela centenas de milhões de euros. E com eles voam também os compromissos políticos anteriormente feitos. Em 2015, Maria Luísa Albuquerque garantiu que a resolução não traria custos para os contribuintes. António Costa, na altura, acusou-a, e bem, de iludir os contribuintes. 3 anos mais tarde, foi António Costa a jurar que a venda do novo banco não traria mais encargos para os contribuintes. Centeno acrescentava nessa altura que a venda não iria incluir uma garantia de Estado para suportar negócios privados. Ou seja, até hoje, nenhum governo teve a coragem de dizer aos portugueses a verdade sobre o novo banco. Todo o processo do BES já custou aos contribuintes 6.030 milhões de euros. 3.900 por conta da tal resolução que não teria custos, mais 2.130 perdidos com a tal venda que não teria encargos. E o novo banco não deixará de reclamar os 1.000 milhões de euros que sobram de tal garantia pública que não iria existir. No fim da história, o fundo Lone Star ficará com um banco pronto para vender, as empresas que compram as carteiras de crédito tóxico farão o seu lucro e os administradores terão o seu bónus. E tudo pago com dinheiro dos contribuintes. Senhoras e senhores deputados, a crónica desta anunciada auditoria já vai longa. Em fevereiro de 2019, a auditoria foi determinada por lei. Em março, o Ministério das Finanças escrevia que o valor expressivo das chamadas de capital em 18 e 19 tornava indispensável a realização de uma auditoria para o escrutínio do processo de concessão de créditos, incluídos no mecanismo de capital contingente. Na mesma altura, o Primeiro-Ministro defendeu a auditoria, enquanto o Ministro Centeno apontava que os riscos que estavam no balanço do novo banco, desde 2014, tinham que ter nomes e responsabilidades apuradas. Mais tarde, a auditoria voltou a ser recomendada pela Assembleia da República e tudo isto precedeu o compromisso do Primeiro-Ministro no passado dia 22 de abril, em resposta ao Bloco de Esquerda. A auditoria sobre o novo banco que determinamos está em curso, disse o Primeiro-Ministro, só estará concluída em julho, acrescentou, e é fundamental para fazer as decisões que temos que fazer no âmbito do contrato de financiamento. E chegados ao dia de hoje, depois do Ministro das Finanças ter passado o cheque de 850 milhões ao novo banco, ignorando o compromisso assumido pelo Primeiro-Ministro, senhores deputados, isto não é uma falha de comunicação. É um problema político de enorme gravidade, porque deixamos de saber se o que vale é a palavra do Primeiro-Ministro ou se as promessas que o Primeiro-Ministro faz na Assembleia da República podem depois ser quebradas por qualquer um dos seus ministros. O valor das chamadas de capital, se era expressivo na altura em que o Ministro das Finanças determinou a auditoria, aumentou em 50% só nesta injeção para 3.000 milhões de euros. Entretanto, o banco continua a apresentar prejuízo ao longo deste tempo, decidiu atribuir um bónus de 2.000 milhões de euros aos mesmos administradores que se têm esforçado tanto para esgotar muito rapidamente a garantia pública. Ou seja, o acionista-Estado tem 10% do capital, pagou a conta dos prejuízos e não tem nada a dizer sobre a atribuição de prémios milionários, não apurou responsabilidades sobre os créditos e não verificou a gestão dos ativos e da carteira tóxica de crédito que está ao abrigo da garantia. A única pressa do Estado parece ser a de colocar na mão do Lone Star mais um cheque de centenas de milhões de euros. A República, senhoras e senhores deputados, não tolera este jogo político. Um compromisso é um compromisso e €1 dinheiro dos contribuintes é €1 do dinheiro dos contribuintes.
O compromisso do Bloco de Esquerda é que, para além da proibição da atribuição de bónus, quer passados, quer presentes, quer futuros, enquanto o novo banco estiver a ser salvo com dinheiro público, para além da proibição da atribuição de bónus, qualquer nova injeção de capital público seja submetida à decisão da Assembleia da República. E isto para que não voltemos a ficar dependentes de compromissos frágeis e que se perdem pelo caminho. Esta proposta, que curiosamente o PSD vem agora apresentar como sendo a solução para os problemas, foi dito aqui pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco, vamos querer sujeitar novas injeções ao escrutínio da Assembleia da República, foi exatamente a proposta que o Bloco de Esquerda apresentou em janeiro, quando discutiu o Orçamento do Estado. E foi exatamente a proposta que o PSD chumbou em janeiro, quando votou o Orçamento do Estado. Se tivesse sido aprovada a proposta do Bloco de Esquerda, a Assembleia da República teria discutido a injeção no novo banco e teria podido esperar pela auditoria para que este processo fosse claro e fosse transparente e tivesse o rigor que a República exige e merece. O que podemos esperar é que desta vez, quando apresentarmos este projeto, a indignação do PSD contribua para a aprovação destas medidas.